O Dia da Assunção de Nossa Senhora é comemorado anualmente no dia 15 de agosto. Essa data católica celebra a elevação da Virgem Maria, Mãe de Jesus, aos céus. O que representa isso para a devoção mariana, você descobre agora em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Padre Adriano Técio Melo de Oliveira e nós vamos falar sobre a Assunção de Nossa Senhora. Mas antes de começar a nossa conversa, Padre, convido você aí de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho. Aproveita e já dá like no vídeo que a conversa vai ser muito boa. Padre, fala pra gente o que difere, qual a diferença entre Assunção e Ascensão? Primeiramente, eu quero cumprimentar você, Lucas, também a todos que estão nos acompanhando, nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui atendendo o seu convite para estar falando um pouco sobre Nossa Senhora e falando sobre a sua Assunção, Então, como essa primeira pergunta, a diferença entre Ascensão e Assunção, A Ascensão, nós nos referimos a Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor, Ele após a sua ressurreição, Ele sobe para o Pai. Então nós falamos da sua ascensão ao céu, da sua subida para o céu, a sua glorificação, e o mistério que está relacionado à sua Páscoa. A Assunção de Nossa Senhora já depende de todo esse mistério da ressurreição de Nosso Senhor. Ela foi elevada aos céus, Então, essa diferença. Nosso Senhor, Ele, por Ele mesmo, Ele entra na glória, na glória do Pai, na glória dos céus. Nossa Senhora, ela é elevada, Então, ela participa do mistério de seu Filho Jesus, do qual também todos nós participamos pelo batismo que recebemos e também esperamos essa glorificação. E Padre, na festa da Assunção de Nossa Senhora são muitos os títulos marianos celebrados. Um deles é Nossa Senhora da Boa Morte. Aí eu te pergunto que muitas pessoas ficam nessa dúvida com relação à própria Assunção, o fato de ser elevada. Nossa Senhora teve uma boa morte? Tem gente que fala que Nossa Senhora dormiu, a dormição de Nossa Senhora. Explica pra gente isso que às vezes causa uma confusão, uma dúvida na cabeça do cristão. Essa é uma festa que já é muito antiga, até mesmo pelos orientais, que celebravam a dormição de Maria. Na verdade, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, ou seja, da dormição de Maria, um dia antes da Assunção, que é o dia 14. Às vezes as pessoas confundem e no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção, celebrar Nossa Senhora da Boa Morte. Não, na verdade, Nossa Senhora da Boa Morte é um dia antes, em que nós celebramos a sua passagem, o seu trânsito para a eternidade, para o céu. Então, na verdade, Nossa Senhora, ela de fato morreu. Ela não seria essa privilegiada, sendo que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, experimentou a morte. Então, na bula do Papa Pio XII, Munificentissimus Deus, onde ele proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Papa Pio XII, em 1950. Então ele deixa muito bem claro, Nossa Senhora passou pela morte e ela então foi inserida neste mistério de Jesus Cristo, Então ela, ao morrer, ao passar por essa experiência da morte, ela é ressuscitada, ela é elevada aos céus. Então, se um dia nós celebramos a sua boa morte, por isso, ao falar da morte de Maria, nós falamos da sua boa morte, da sua dormição em Cristo, Mas ela não passou pela corrupção da carne. E um dia depois, no dia 15, aí sim nós celebramos a sua glória, a sua glorificação. E nesse dia 15, vários títulos marianos, eles são aproveitados para serem celebrados nesse dia, Então, nós celebramos Nossa Senhora da Boa Viagem, aqui na própria diocese nós temos Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação em Andrelândia, enfim, até mesmo Nossa Senhora do Pilar, que em alguns lugares é celebrado no dia 15 de agosto, diferente de São João, que é no dia 12 de outubro, que é o dia mesmo dela.
mas vários títulos marianos são celebrados no dia 15 de agosto por causa de ser um dia por excelência mariano, né? Mas lembrando que a Assunção de Nossa Senhora não se trata de um título, se trata-se de um dogma de fé da Igreja proclamado pelo Papa Pio XII. E essa é outra dúvida que eu pergunto ao senhor, porque o que acontece? Não tem nada escrito na Bíblia que fale da Assunção de Nossa Senhora, uma comprovação escrita na Bíblia. Mas ela se concretiza, né? Ela se reforça através do dogma. Sim, o dogma ele é proclamado pelo Papa a partir, né, de vários critérios, de uma tradição, de celebrações que já eram feitas desde tempos remotos do cristianismo, na época do cristianismo primitivo, né? Também de outras fontes, como os evangelhos apócrifos, né, que a gente não pode levar como verdade de fé, não estão no cânon da Bíblia, mas que também podem servir de fontes históricas. E através disso, através dos séculos, através já de uma vivência do povo, né, aí o Papa, ele após, né, aquela coisa já, digamos, solidificada, concretizada, né, e já vivenciada pela própria Igreja, ele toma aquilo como verdade de fé e ele proclama isso como dogma, né? Então ele faz isso ex cátedra, né? Ou seja, ele utiliza da sua autoridade, né, a infalibilidade papal, então ele proclama o dogma. No nosso caso aqui nós estamos falando da Assunção de Nossa Senhora, então ele proclama esse dogma. Padre, o dogma foi proclamado, se for ver, até recentemente, né, 1950. Mas a devoção à Nossa Senhora da Assunção é muito antiga, né? Aqui em São João del Rei, por exemplo, é do século XVIII, né? Como isso? Sim, então, o dogma, como eu acabei de dizer, ele é proclamado a partir já de uma tradição que a Igreja já vivia há muitos anos, né? Então, desde os tempos remotos do cristianismo, né, desde o início da era cristã, nós temos as celebrações, né, da dormição de Maria e também da sua gloriosa assunção aos céus, né, em corpo e alma, como define depois o Papa Pio XII. Então, na verdade, em 1950, na bula pontifícia, o Papa ele só define como verdade de fé algo que já era celebrado na Igreja desde tempos antigos. E falando em tradição, em festa, há 3 anos o senhor, juntamente com a comunidade paroquial lá de Ritápolis, né, resgatou a festa de Nossa Senhora da Assunção, né? Como foi isso? Sim, em Ritápolis nós temos essa tradição, né, que já era celebrada há muitos anos e que por muito tempo ficou sem ser celebrada, né? Digamos assim, uns 50 a 60 anos sem ser celebrada. E depois disso, né, há 2 anos e alguns meses que eu estou em Ritápolis, né, desde o meu primeiro ano, nós resgatamos esta solenidade. Lá nós não celebramos com novena, nada disso. Nós celebramos somente a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E nós transferimos, né, para o domingo mais próximo ao dia 14 e o dia 15 de agosto, quando a Igreja no Brasil, na liturgia, também transfere e celebra a solenidade da Assunção. Então, geralmente, nós fazemos no sábado a vigília da Assunção, né, com Nossa Senhora da Boa Morte, fazemos um dia todo de veneração à imagem de Nossa Senhora da Boa Morte na sua dormição, já naquela feliz expectativa para que no dia seguinte, no domingo, nós possamos celebrar a sua gloriosa Assunção. Então, é uma festa que foi realmente resgatada, uma solenidade que já existia, tanto é interessante que nós temos as imagens todas, né, as imagens, por sinal, muito bonitas, e todos os outros itens que foram descobertos, né, que estavam nos porões da paróquia, né, nas dependências da paróquia, e que eram utilizados. Então, a partir desses elementos e também de alguns testemunhos, né, de pessoas mais antigas lá, é que nós descobrimos que essa festa ela era celebrada com toda a piedade, com todo o esplendor, né, há mais de 60 anos atrás. E vale a pena resgatar. Claro, com certeza, né? É a memória do povo, é a devoção do povo que está, né, sendo colocada também, digamos, à disposição, né,
para que as pessoas possam, as novas gerações, possam se inspirar para vivenciar esse mistério. E como o senhor mesmo acabou de dizer, o dia celebrado da Assunção de Nossa Senhora é 15 de agosto. Mas em algumas paróquias, né, a própria igreja mesmo em si, celebra no domingo seguinte. Isso acontece com algumas outras festas, né, algumas outras solenidades. No Brasil, né, nós temos a Conferência Episcopal, né, claro, com a autorização da Santa Sé, a aprovação da Santa Sé, ela faz essa transferência. Um exemplo que eu vou dar aqui, né, também é o dia 29 de junho, dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, em que no Brasil é transferido para o domingo mais próximo. Então, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora é feita também no domingo mais próximo ao dia 15 de agosto. Isso acontece com a Epifania do Senhor também. Sim, a Epifania do Senhor, que é comemorado no dia 6 de janeiro, que também é transferido para o domingo, né? Então são essas datas importantes que a igreja, né, julga colocar no domingo, né, o dia do Senhor por excelência, para que a gente possa ter uma maior visibilidade e vivência da fé daquele mistério que está sendo celebrado. Então isso acontece em algumas e, no nosso caso aqui, o dia 15 de agosto, a solenidade que é celebrada no dia 15 de agosto, que é transferida para o domingo mais próximo. E padre, agora dia 15 de agosto, algumas igrejas da nossa diocese vão poder abrir e algumas pessoas participar da celebração da Santa Missa, mesmo de uma forma restrita e cuidadosa. Mas algumas outras paróquias não vão ter essa possibilidade e muitas pessoas vão ter que acompanhar essa celebração dentro de casa, através das mídias. E eu queria que o senhor falasse para a gente encerrar nossa conversa, uma forma do cristão celebrar a Assunção de Nossa Senhora, mesmo neste período de pandemia. Sim, nós tivemos, né, a partir do decreto do nosso bispo diocesano, Dom José Eudes, esta permissão, né, para que as paróquias, né, claro, dentro de comum acordo, né, dentro das normas de cada município, pudessem abrir as suas portas com todos os critérios, voltarem às celebrações presenciais. Mas na maioria das pessoas vai continuar ainda acompanhando. Sim, vai. Dentro de casa, pelas mídias. Sim, então em alguns municípios isso nem aconteceu, né? Que é o caso, por exemplo, de Ritápolis e outros que a gente tem notícia que ainda não será permitido, né, por questões de prudência e pela avaliação das próprias autoridades municipais e sanitárias. Então é importante que as pessoas, né, você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando através das mídias sociais, das nossas páginas no YouTube, no Facebook, e com o mesmo fervor, com a mesma piedade, né, sempre preservando a vida. Então celebrar a Assunção de Nossa Senhora, a sua glorificação no céu, é justamente isso, é celebrar a vida de Maria, né, que está totalmente inserida no mistério da vida nova de Jesus Cristo. Então tudo que nós celebramos em Maria Santíssima, todo o mistério de Nossa Senhora é em virtude dos méritos de Cristo, né? Então, nós estamos celebrando o dom da vida. Então, quando nós ainda somos chamados a celebrarmos de uma forma atípica, de uma forma remota, é justamente, né, para preservarmos a vida, termos esse cuidado com a nossa vida e com a vida do nosso próximo, do nosso irmão, né? Então, assim, às vezes a gente percebe, sabe, Lucas, a gente percebe uma certa euforia das pessoas, às vezes uma certa impaciência e até uma certa desobediência das pessoas, né? Então, celebrar Nossa Senhora é celebrar também a obediência. Maria, que foi a mulher do silêncio, ela que esperou em Deus, ela esperou a hora de Deus. Então, eu faço esse convite a todos os católicos que estão nos ouvindo, né, todos os irmãos que estão nos acompanhando, os devotos de Nossa Senhora, a olharmos para o exemplo de Maria. Às vezes é momento da gente ficar um pouco mais em silêncio, evitar as confusões, as contendas, né, até mesmo nas redes sociais, né, vou aproveitar e vou falar, mas às vezes a gente vê, né, umas brigas, né, porque às vezes as discordâncias nos comentários e tal. Então eu acho que isso entre nós cristãos não é algo saudável. A gente precisa olhar, né, ter uma fé mais amadurecida. A devoção tem que se basear também no ensinamento. No ensinamento, né? Nós não podemos ficar somente na devoção superficial, né? Mas é preciso ter uma vivência concreta,
né, levar isso para a concretização da nossa vida, colocar isso em prática. Então nós estamos vivendo momentos difíceis, mas que a gente tem que fazer uma leitura, o que Deus quer de nós através disso, né? E a obediência, o silêncio, a espera, né? A paciência, que é uma virtude do cristão, tem que ser colocado em prática, né? Então, esse convite que eu faço, acompanhar, né? A continuar acompanhando as celebrações através das redes sociais, né? Com o mesmo fervor, fazendo da sua casa a verdadeira igreja doméstica, em família. Nós estamos celebrando a Semana da Família, então a gente aproveita para trazer essa mensagem, esse recado, né, de solidificar, né, o amor, o vínculo familiar, servindo ao Senhor a partir deste testemunho de dentro de casa. Então está aí um grande desafio para nós, a partir do mistério que nós celebramos da Assunção de Nossa Senhora. Maria, a mãe da obediência, né? A mãe da igreja, a Virgem do Silêncio, nos ensina a esperarmos com paciência e amor a hora de Deus. Sem dúvida. Padre, muito obrigado por participar conosco, partilhar, trazer essas informações, e agradeço também a você que acompanhou o nosso vídeo. Um grande abraço, semana que vem temos mais uma boa conversa.